que toca Palhoça. Agora na PH, tudo o que interessa ao empresário. No ar. Programa CDL Palhoça. Então vamos lá, hoje estamos aqui para mais um episódio de Desconstruindo o Direito, programa da Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça. Eu me chamo Evelyn, sou mediadora e advogada. Ao meu lado, apresentando o programa, a doutora Maiara. Olá, né? Sejam bem-vindas, doutoras. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Andréia, a doutora Clarice e a doutora Nayane. E eu gostaria agora de saber um pouquinho de vocês, que vocês nos contassem qual que é a área de vocês, a especialização, né? Fiquem à vontade. Bom, então, eu me chamo Andréia, sou advogada da área trabalhista, sindical e previdenciário do escritório Lobo e Vaz. Eu advogo há uns 20 anos aí na área trabalhista mesmo, né? E atualmente, então, estou terminando uma pós-graduação em compliance trabalhista, que é uma das minhas especialidades, né? LGPD e práticas trabalhistas, mas realmente o meu foco é o compliance trabalhista, que abrange muito aí da área trabalhista, né? Eu me chamo Clarissa, sou graduada pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Anhanguera. Atuo no Núcleo de Direito do Trabalho Sindical e Previdenciário do Escritório Lobo e Vaz. E atuo na área trabalhista, acho que há uns 6 anos, mais ou menos. Meu nome é Nayane, eu sou especialista em Processo e Direito do Trabalho também. Eu sou formada há cerca de 3 anos e desde o início atuo na área trabalhista e também faço parte do núcleo trabalhista da Lobo e Vaz. Então, lembrando, né, hoje o nosso tema são as novas regras sobre o trabalho de gestante e a dispensa do uso de máscara. Então, doutoras, em 2020 fomos, surpreendidos por uma pandemia. E algumas medidas precisaram ser adotadas, para que pudéssemos ter a chamada vida normal, para que pudéssemos seguir, Passamos pelo lockdown, onde muitas empresas tiveram que fechar, Exato. E para que não se rompesse esse vínculo, muitas vezes, de empregador e empregado, como eu falei inicialmente, algumas medidas foram tomadas. E nós temos uma classe ali, um grupo em especial, que foi o grupo das gestantes, que além de preservar a vida dela, ela estava gerando uma outra vida. Então, algumas medidas especiais em relação a esse grupo precisaram ser tomadas. E aí houve a criação de uma lei específica. E eu gostaria de ouvir de vocês quando que essa lei foi criada e qual era o objetivo da lei. Bom, eu vou começar a falar aqui, sempre sou eu que falo primeiro, que eu não estou só mais velha. Bom, isso é uma pergunta bem importante para a gente poder começar a conversar sobre a nova lei, agora, essa mudança que teve agora no mês de março, né? Por quê? Quando surgiu, então, o coronavírus, então todo aquele afastamento ali no ano de 2020, a primeira medida provisória que saiu, que previa a suspensão dos contratos de trabalho, previa as reduções, não falava em gestante, falava no trabalhador, mas não havia essa preocupação. E aí a OMS já largou os ofícios, enfim, listando ali o que era até o que seria grupo de risco. Não vinha as gestantes no primeiro momento, mas na sequência, então, já se viu essa necessidade de colocar a gestante ali na lista do grupo de risco. E aí, na sequência de 2020, então, vieram as próximas medidas e depois aquela lei, a 14.020, que aí sim trazia suspensão do contrato de trabalho para a gestante. Mas era com tempo, prazos determinados. No final de 2020, tudo isso acabou. E aí entrou 2021, E 2021, aí com uma série de problemas ainda, com surtos da doença e nada de lei, Até que surgiu essa lei, a 14.151, aqui na metade ali de 2021, com apenas praticamente um parágrafo, Um artigo. É importante a gente mencionar também o contexto histórico em que foi publicada essa lei. A proteção à maternidade e ao nascituro
como um todo, sempre foi algo bem priorizado, assim, no ordenamento jurídico. Então, a OIT, ali, desde a sua criação, já prezava pela proteção. A Constituição Federal coloca a proteção à maternidade como um direito social, e a CLT tem uma seção dedicada para isso, né? Então, na pandemia, quando a gente se viu naquela situação, o Brasil foi um dos países, se não um país, com mais mortes de gestantes pela Covid. Então, nesse contexto, surgiu a nota técnica do Ministério da Saúde, orientando que as empresas liberassem, né, as gestantes do trabalho presencial. Mas era uma mera orientação, então não tinha força de lei. E aí, depois de um tempo, assim, depois de muitos meses, aí sim foi publicada a lei, como a Andréia disse, com um artigo e um parágrafo, não sanando todas as dúvidas que a gente tinha, né? Não sanou nada, né? Nos trouxe mais problemas do que soluções. As doutoras lembram mais ou menos o que dizia esse parágrafo? Até nós estamos aqui com a lei, mas ela dizia o seguinte, olha, que durante a emergência, né, então a gestante deveria ser afastada, deveria ficar à disposição da empresa, então, subentendia que vai trabalhar em teletrabalho ou ficaria à disposição recebendo, sem prejuízo da sua remuneração. Qualquer remuneração que ela viesse, que até nós já discutimos muito isso, porque remuneração, né, então são vários aí benefícios que ela recebia. Porém, se o trabalho dela era compatível, na época ali, com o teletrabalho, tudo certo, isso nem precisava ter saído, porque já existia a possibilidade dela estar em teletrabalho. Não era isso que nós queríamos ver nessa lei. Nós queríamos ver, e aquelas gestantes que o seu trabalho não é compatível, né? Ela é uma área, ela é operacional, ela está lá na empresa, ela é a vendedora de loja, né? Como ela vai fazer? O que ela vai fazer em casa? Então, a lei não trazia a possibilidade de trocar ela de função, a lei não trazia o que ela poderia, né, fazer. Quem iria pagar, né, pelas gestantes que não pudessem trabalhar, de fato, em casa. Exato, só dizia que a empresa tinha que pagar. E isso foi o que aconteceu. Então, as pessoas foram para casa, as gestantes foram para casa, né, essas nessa situação, acabaram recebendo da empresa sem trabalhar. Né? E ficou essa lacuna. Então, a empresa sem a funcionária e sem uma assistência. E ainda pagando pelo salário ali, pela remuneração da gestante. Exato. Não havia mão de obra, né? Que a gestante tinha que receber. Sim. Apenas, né? Sem prejuízo nenhum da remuneração integral. Agora, quem ia pagar? Como ia pagar? Se ia alterar a função? Nada previa nessa primeira lei, num primeiro momento. E como que a empresa agia, né, nesses casos de a função ser incompatível com o teletrabalho? Eu tenho um caso de um primo meu, que ele tem uma agropecuária, e ele estava com uma gestante que trabalha no balcão. Então, como que ela vai trabalhar em casa, né? Por teletrabalho. Exato. Não tinha, né? Não trabalhou. Não, nós temos que pensar o seguinte, isso foi uma medida para a proteção das gestantes, óbvio. Essa lei, ela saiu em 12 de maio, essa primeira, né, em 2021, ela devia já ter vindo no início ali, logo que encerrou as medidas, né, a Lei 14.000, que perdeu a vigência lá, enfim, no final de 2020, ela já tinha que ter vindo. Era uma necessidade. E muito se falava, quem vai pagar? Será que ela não pode ficar afastada, né, pelo INSS, que a gente chama, né, encostada, como a gente costuma dizer, né? O funcionário diz que eu não posso me encostar. E a gente sabe que não, né? Pelo INSS, somente se fosse uma gestação de risco. E a gestante, ela é grupo de risco, não gestante de risco, né? Não tem essa diferença até que foi nessa nova lei, acho que depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, talvez estivesse ali, mas foi vetado. Enfim, e aí iam para casa, recebiam um salário. É um direito dela, como eu estava falando, ela tem esse direito de receber, de ser protegida, né? Nós estávamos no auge da pandemia e a lei não dizia absolutamente nada. E era necessário. Então, aconteceu exatamente isso. O que a empresa fazia? Deixava ela em casa, né? Afastada, sem atividade. Quando era possível
trocar ela de função para botar numa função talvez administrativa, aí haviam outras lacunas na lei, né? Sim. Na verdade, a CLT já prevê essa possibilidade, né, de colocar a gestante em uma outra função, quando a função dela é insalubre, por exemplo. Então, com base aí nessa possibilidade, a gente orientava nesse sentido, né, de quando possível trocar para uma função compatível com o teletrabalho, para que a empresa não ficasse sem aquela mão de obra e não ficasse pagando para uma funcionária que não estivesse trabalhando, né? É porque a gente, quando fala mundo empresarial, quando fala empresário, esse nome remete a algo que é grande, né? As pessoas pensam... Mas a gente que lida muito com essa parte dos empresários, a gente sabe que a realidade muitas vezes não é essa. São pequenos empresários, que muitas vezes têm um único funcionário. Sim. Né? E para manter, às vezes, aquele salário, aquele olerite ali dentro da empresa, é difícil, é pesado. E tu não teria como marcar com um e ainda contratar um outro para suprir a demanda daquela funcionária, né? Que, como a doutora falou, era um direito dela, óbvio, né? Tá ali, estava resguardado, tá aí do empresário como que ficou, né? Porque quando a gente fala em área trabalhista, a gente vê os dois lados também, né? Claro, quando a gente atua nessa questão, então a gente tem que pensar sempre nas duas pontas, né? Quem são de fato atingidos, né? E como eu falei, a gente passou por um lockdown, não foi fácil para as empresas, muitas empresas se agarraram assim, ó, no último suspiro que tinham para continuarem, né, com as portas abertas, para não fecharem e também não tirarem os empregos de seus funcionários, né? E diante dessa situação, doutora, qual foi a solução que foi buscada? Bom, até vou pedir para a minha colega, a doutora Clarissa, que falar um pouco mais. Por quê? Foi uma das coisas que nós pensamos em fazer. Nós vimos algumas ações aí, talvez para trazer o INSS para o polo e trazer essa responsabilidade aí para pagamento, né? Porque, bem como tu disseste, o que fazer as empresas às vezes não tinham realmente, não tinham condições financeiras, mas talvez tivessem que contratar uma pessoa para substituir aquela funcionária, né? Porque a realidade é essa. Quem poderia trabalhar em teletrabalho precisava disso aqui. Na época, ou tinha que haver uma nova medida provisória ou uma lei que permitisse a suspensão desse contrato de trabalho, né, e ela passasse a receber aí via seguro-desemprego, como né, as demais medidas aí. Não foi o que aconteceu, né? Na verdade, a gente pode dizer que essa lei ela trouxe uma incapacidade até social para a gestante, né? E simplesmente onerou a folha ali do empregador, colocando para ele a responsabilidade de um salário de uma incapacidade a qual ele não deu causa, né, que foi pela lei mesmo. Então, a gente começou a ver aí como a gente poderia agir para tentar fazer com que ficasse menos pesado para o empregador. A partir daí, a gente começou a entrar com algumas ações declaratórias, né, contra o INSS e contra a União, porque é de competência tributária. O que a gente fazia nessas ações? A gente requeria o afastamento da gestante, né? Esse afastamento como licença maternidade, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje como é que funciona? Quando a gestante tem o neném, né, e sai de licença maternidade, ou até quando ela tem um atestado médico e tem uma doença, uma gestação de alto risco e ela precisa se afastar, a empresa continua fazendo esse pagamento, né? E após, tem deduzido das contribuições previdenciárias que a empresa faz para o INSS. Então, na verdade, o primeiro pagamento ele é feito pela empresa. Então, a gente queria isso, a gente pediu isso nas ações. Afastamento da gestante e que, a partir daí, fosse como licença maternidade e deduzido depois os pagamentos já feitos e que seriam feitos posteriormente das contribuições previdenciárias que a empresa pagaria para o INSS. A gente já tem várias decisões nesse sentido aí do judiciário favoráveis, né, que, de fato, afastaram as gestantes, porque, como eu falei anteriormente, é uma incapacidade que o empregador não deu causa, né? E ele estava, enfim, com esse encargo, com esse salário, trazendo ainda assim, outro assunto que eu acho importante a gente falar, sobre a promoção da desigualdade de gênero também nas relações de trabalho. Porque uma vez que tu é empregador, tu tem uma gestante, tu tem que afastar ela, que tu não consegue determinar nada, nenhuma atividade que ela possa fazer. Aí tu vai ter que contratar outra pessoa. Tu vai contratar um homem ou tu vai contratar uma mulher? Sabendo que daqui a pouco ela pode engravidar também, tu tem que afastar outra. Então, assim, a gente em 2022 ainda fica discutindo muito sobre isso, batendo muito nessa tecla. Mas essa lei, na verdade, ela nos trouxe mais problemas, como eu falei ali, do que soluções em alguns pontos, né?
retroagiu, né? Em Retroagiu, Sim. exato. E quais as mudanças que aconteceram, né, na lei da gestante pela 14.311? Que é a que publicou agora, aqui em 10 de março, né, de 2022. Ela alterou totalmente, né? Ela trouxe vários artigos agora, coisa que não existia antes, né? Mas ainda trouxe, claro, deixou aí algumas problematizações aqui para a gente conversar, né? Inclusive, Nós estávamos conversando Exato. antes de entrar no ar sobre uma decisão que saiu. Decisão não, né? Ainda não. Pedido, né, de medida cautelar, foi até pela ministra Carmen Lúcia, sobre a inconstitucionalidade de um dos artigos, né, doutora? Isso, foi ingressado com uma ação aí, então, de inconstitucionalidade, porque estão discutindo o termo de responsabilidade da gestante. Então, só para deixar claro aqui, essa nova lei trouxe que agora ainda a prioridade é o teletrabalho para gestante, né? Mas para aquelas atividades que já não são compatíveis, que era essa lacuna que existia antes, né? A empresa pode, então, pedir para que ela retorne nas seguintes condições. Apresenta a carteira de vacinação para ver se o ciclo vacinal está completo, que é outra coisa que nós vamos falar também, né? Temos que falar sobre isso. E, caso esse ciclo não esteja completo e a gestante manifeste a intenção de que não vai completar ou se vacinar, então ela deveria assinar um termo de responsabilidade, que é o que a lei diz, né? Para dizer, então, que ela, enfim, entende os riscos, né? Até foi tu que falaste isso um pouquinho antes, né, Clarissa? Sobre os termos da responsabilidade, a diferença de que a gente acha o que ela ia assinar ali. E essa ação de inconstitucionalidade, então, vem bater em cima disso. Não, mas isso está violando um direito, né? Obrigando ela a assinar um termo, e aí Só que se isso... E hoje ainda não foi julgado, está com a ministra, né, Carmen Lúcia, ela abriu o prazo, nós olhamos a movimentação, então foi para a AGU, para se manifestar, e logo vem decisão aí. Só que aí vai desestabilizar totalmente essa aplicação da lei aqui, né? Então, antes de a gente passar para o próximo tópico, vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta em seguida. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Estamos de volta, né, para o segundo bloco do episódio Desconstruindo o Direito. Hoje nós estamos aqui falando sobre as novas regras, né, de trabalho da gestante e a dispensa do uso de máscara, na presença das doutoras Andréia, Clarissa e Nayane. Eu gostaria de relembrá-los que nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. E se porventura você perdeu o programa, você também pode ver a reprise no Deezer, Spotify e YouTube. Então, retornamos, né? E agora a gente gostaria de voltar, na verdade, sobre o assunto da Lei 14.311, tá? E quais foram as principais diferenças? Bom, modificações, na verdade, né? Sim. De acordo com a lei, né, 14.151, que foi alterada, as gestantes que não tiverem sido imunizadas completamente contra a Covid-19, elas devem permanecer afastadas durante, né, o período de emergência de saúde pública, de importância nacional. Mas hoje a lei trouxe algumas possibilidades aí. Então, tem a questão do teletrabalho, que antes a legislação já trazia a possibilidade, né, de as gestantes realizarem atividades remotas. Hoje também nessa lei tem a possibilidade de alterar a função dela, sem o prejuízo do retorno para a atividade anterior, quando voltar para o trabalho presencial, né? E hoje existem algumas hipóteses de retorno para o trabalho presencial. Então, após o encerramento do estado de emergência de saúde pública, após a vacinação completa, e aí essa é uma questão controversa aí, né, de quando se considerar a vacinação completa, que a gente vai conversar um pouco, e mediante a assinatura em um termo de responsabilidade, caso a gestante não queira se imunizar.
Pode falar. Esse termo, eu queria falar um pouquinho sobre ele até, que foi inclusive o objeto da ação de inconstitucionalidade que a doutora Andréia comentou no blog anterior. Ele não, na verdade, ele não exime a empresa de nenhuma responsabilidade. É importante que a gente diga que na verdade, é só uma conscientização da gestante para que ela tome as medidas necessárias, principalmente aquelas de acordo com as regras internas da empresa, uso de máscara, se for o caso, que nós vamos falar posteriormente também, higienização das mãos, distanciamento e todas as medidas que são adotadas que o empregador ainda deve ter para manter um ambiente de trabalho salubre e seguro para os seus empregados, né? Então, afinal, essa gestante, ela não quer se vacinar, aí ela não quer retornar, mas ela precisa, na verdade, esse termo, ela não está abrindo mão de absolutamente nada assinando esse termo, né? É só para a gente deixar isso aqui claro. Tá, e esse termo de responsabilidade é só nos casos que a gestante não tenha vacinação, um ciclo? Que ela não tenha... Ciclo que ela completo? não queira... Não, o ciclo completo, ela tem que aguardar em casa se ela pretende completá-lo, né? Okay. Se ela não tem ele completo e não pretende completá-lo, ou se ela não vai tomar nenhuma vacina, ela deve retornar. A lei manda ela retornar. Veja que não é uma prerrogativa dela, é uma prerrogativa do empregador. Ela vai retornar, ela deve retornar mediante a assinatura de um termo. Por enquanto, né? Agora aguardamos aí a decisão. Se essa ação de inconstitucionalidade aí gerar, enfim, for avaliada a medida cautelar, para quem não sabe, né, a medida cautelar é um pedido de urgência, né, que antecipa aí o real pedido da ação, que é alterar, enfim, retirar essa condição aqui da lei. Isso vai nos causar uma série de problemas aqui, porque como a gente vai definir o que a empresa vai poder fazer nesses casos, né? Me parece que vai ser um novo retrocesso, porque aí nós vamos ficar no mesmo problema que havia antes. Porque, como a doutora Clarissa falou, não é uma prerrogativa da gestante, né? Agora, a ordem está para a empresa. A empresa determina, venha trabalhar. Tá? A tua função não pode ser em teletrabalho, você precisa vir para a empresa. Aí ele vai questionar, você já tomou a tua vacinação? Já tomei. Tá, né? Vamos ver se está no ciclo completo. Estando no ciclo completo, ok, não precisa assinar nada. Ela tem que voltar. Isso também pode ser um outro problema aí na cabeça das gestantes. Mas eu não queria voltar, eu ainda me sinto insegura. Isso é um outro problema, tá? Segunda coisa, se ela disser, não, eu não vou, eu até tomei uma dose, ou não vou me vacinar, eu sou contra, não quero, enfim. E aí a empresa tem que apresentar, hoje, né, conforme o que está na lei, a empresa apresenta esse termo de responsabilidade para que ela entenda que essa atitude dela, né, ela está se responsabilizando, então, de que não está vacinada e que, se caso ocorresse alguma coisa, que a gente sabe que também não exime totalmente a empresa, porque as pessoas pensam, agora depois nós vamos falar um pouquinho das máscaras, mas ainda existem todos os cuidados de segurança, né? A saúde. Ainda estamos enfrentando aí, agora não é mais calamidade, em alguns lugares emergência, enfim, mas ainda está nas medidas de saúde, né? De segurança e saúde. Então, doutoras, a gente está falando bastante sobre a questão do ciclo vacinal, né, completo. Para o ouvinte entender bem, o que é esse ciclo vacinal completo? Essa é uma pergunta muito boa. Logo que saiu essa lei, que publicou a lei, né? Foi no dia 10 de março. Porque o primeiro foi em maio de 2021. Essa foi 10 de março de 2022. Ela falava do ciclo completo e pronto. Caiu na mão dos advogados. Se virem agora, passem para as empresas, né? E aí a gente foi atrás dessa legislação. A primeira coisa que nós encontramos foi uma nota técnica que vinha... Não, a nota técnica foi depois, né? Primeiro a gente verificou a própria legislação do governo, que tem aquela cartilha, né? E lá ele trazia o período de cada vacina. Então, a nossa orientação era, depende de cada vacina, né? Se foi aquela com dose única, se foi... Cada marca de sua vacina vai trazer o período ali que ela tem que esperar para tomar, enfim. Nós entendimos até que aquelas vacinas que eram 2 doses, né, seria o ciclo. Mas não. Em seguida, a gente já localizou uma nota técnica, né, que saiu em fevereiro também, é tudo agora, é tudo...
Advogado não tem descanso, tá? Advogado dorme para acordar e já vê uma nova legislação aí. E aí, sim, lá dizia que é preciso com os reforços. Então, reforços fazem parte do ciclo completo da vacinação. Então, é uma coisa que as empresas têm que se atentar. Se ela tomou... vamos tirar aquela vacina que era só uma dose. Janssen, né? A Janssen, As demais que são, né? Eram 2 doses. Não, agora tem que ser com o reforço também. Se ela não tomou o reforço ainda, se ela está para tomar, está para completar esse período, que é aquele período de 4 meses, se eu não me engano. Sim. Que isso é alterado, enfim, depende, né? Ela tem que permanecer em casa. Ela ainda tem que permanecer em casa. Mas a gente aconselha as empresas a fazerem o quê? Observem esse período, já que você chamou, olhou a carteira de vacinação. Ela tem que tomar até o final de abril agora, a 3ª dose. Se ela respondeu, não, eu vou tomar. Então, ok, teu prazo é até final de abril. Maio você tem que retornar para a empresa. A empresa pode pedir isso para ela. Agora, chegou o mês de maio. Ela não tomou o reforço. Chama ela. Ela vai dizer, não, eu não vou tomar. Eu vou tomar o mês que vem. Ainda não decidi. Acho que vou tomar esse mês aqui. Estou esperando. O que a empresa faz, né? Porque ou coloca para ela se ela quer, então, olha, tu vai realmente tomar? Assina ou não, tu não vai tomar, tu quer assinar o termo. Caso contrário, ainda continua um pequeno problema aí. Talvez ela tenha que continuar afastada. Ou existem outras possibilidades que a gente já analisou também, na questão para uma possível demissão aí, com justa causa por desobediência, porque a lei diz que é uma prerrogativa da empresa, né? Então... Fala mais um pouquinho sobre essas medidas aí. Falem sobre essa parte da demissão. Aproveitar que, né, nós já entramos nesse assunto, né? Vamos aprofundar o tema. Então, polêmico. Essa questão da justa causa, a gente pensou... O nosso entendimento todo é baseado na existência do termo, tá? Se cair esse termo, a gente vai ter que recalcular a rota. Para quem até está nos escutando agora, só para ficar claro. O não, como diz a minha cara colega, doutora Evelyn, o não nós já temos. E nós, como advogados, nos cabe buscar uma forma e uma maneira, né, de buscar a solução para o nosso cliente. Essa é a questão aqui. Exato. Exatamente. Então, hoje, o que a lei nos diz é que nós temos a prerrogativa, né, de chamar essa gestante que não quer vacinar ou que não quer completar o ciclo vacinal mediante a assinatura desse termo, hoje, né? Então, aquela gestante que se recusa a assinar o termo, não quer voltar, não quer vacinar, não quer assinar o termo, quer ficar em casa recebendo salário. Essa gestante, como eu falei ali antes, não é uma prerrogativa dela, é uma prerrogativa do empregador. Então, o empregador mandou retornar. A lei prevê a assinatura, por enquanto, a assinatura desse termo. Então, ela não quer assinar, notifica e manda retornar mediante assinatura. Não retornou? Notifica novamente, manda retornar mediante assinatura. Não retornou? Aí a gente pode começar a aplicar as sanções, né, que seriam para uma futura justa causa, observando sempre a graduação das sanções. Então, a gente indica aquela, né, primeira advertência, não notifica, não retornou. Suspensão, notifica, não retornou. Aí a gente pode pensar em aplicar, de fato, a justa causa, porque é uma desobediência, né? Uma desobediência ao empregador, desobediência à lei. Então, a gente tem um entendimento dessa forma, que é polêmico, né? Eu já conversei com alguns advogados trabalhistas que sempre tem alguns entendimentos diferentes, e eu já vi gente falando em afastá-la sem o recebimento do salário. Isso, novamente, a gestante que não quer se vacinar, né, e não quer assinar o termo. Mas eu, particularmente, né, o meu entendimento é que essa é uma conduta ainda mais temerária para a empresa, porque ela fica com aquela gestante ali afastada, gerando passivo por tempo indeterminado, né? Enquanto, uma vez que se a gestante não quer retornar, não quer vacinar, não quer assinar, eu entendo pela possibilidade de construir aí essa justa causa, caso ela, de fato, se mantenha nessa insubordinação, né? A gente já viu, né, vocês já devem ter visto algumas discussões na internet sobre a questão realmente de justa causa para aquele empregado que se recusou a tomar a vacina, né? Mas a gente não tinha falado visto especificamente no caso das gestantes, mas de outros tipos de empregados eu já tinha visto essa discussão. E realmente, doutora, é uma ponte de dois lados. Acho que fica muito meio a meio. Tem profissional que não acha que concorda, e tem profissional da área que discorda, que acha que é uma medida muito
pesada. E aí diz que, né, os direitos humanos, né, a questão de decidir ou não, que é melhor. Só que a gente pensa num coletivo, somente quando se trata de uma pandemia, a gente fala de um coletivo, né? E aproveitando o assunto do ciclo vacinal, doutoras, acho que até fugindo um pouquinho, mas essa questão do ciclo, ela pode ser não só na questão de voltar, né? Ela pode ser exigida em outras empresas, porque me pergunta, porque se a gente for hoje, precisar ir no fórum, eles pedem a tua comprovação de vacinação. É obrigatório, né, ter a vacinação para entrar. E isso pode ser estendido para outros, ou é só na questão da gestante? A nota técnica ali, né? Isso, doutora, é isso mesmo. Até mudei um pouquinho. Olha, se ela fala qual é a definição aqui para nós do ciclo vacinal completo, até porque ela saiu antes, né? Ela saiu um pouco antes dessa lei aqui, que falava do ciclo. Então, subentende-se que sim, que seria para todos. Mas não é o que a gente vê, né? Hoje, se tu tiver aí 2 vacinas, não sei, cada órgão aí vai definir regras, né? Mas em relação, por exemplo, às gestantes, ficou claro na lei que ela pede o ciclo vacinal completo, né? Então, a nota técnica, a princípio, fala o que é, ela define esse ciclo vacinal completo, trazendo ali de cada vacina. E aí nós vamos gerar mais problemas aí pela frente, porque ciclo vacinal completo agora já não vai mais ser 3 doses, né? Porque eles já estão aplicando a 4ª dose, né? Nós estamos... Eu já estou levantando coisa aqui que nem vai ter tido. Mas que vai virá. Sim. É o futuro aí. 4ª, 5ª dose aí. Vai alterar essa nota técnica? Vai alterar? Vai alterar. Na verdade, a lei determina que seja sempre de acordo com o entendimento do Ministério da Saúde. Então, à medida que o Ministério da Saúde vai mudando de entendimento, eles vão provavelmente emitindo notas, publicando novas notas técnicas, e a gente tem que estar sempre ligado nessas notas técnicas para saber o que o Ministério da Saúde entende por ciclo vacinal completo, que é a partir disso que a gente vai poder passar a orientação, né, para as empresas e para as pessoas no geral. Só que, olha o problema que isso gera. Ela tomou, vamos dizer, tá com a 3ª dose, tá com o ciclo vacinal dela hoje completo, que eu até comentei, né? As pessoas podem... Aí vem uma nova determinação que agora tem que tomar mais um ciclo, né? Mais uma dose, perdão, mais... Enfim. E aí, se ela disser, eu não quero tomar mais uma 4ª dose, não acho necessário, estou bem assim, não vou. Volta para a questão, vamos assinar o termo, volta para a questão, vai para casa de novo. Exato. Nada ainda está claro. É uma insegurança jurídica aí, né? Constante. Se for ler cruamente a lei, é isso aí. Volta para a empresa, vai completar o ciclo, fica em casa até eu terminar. Mas não é isso que acontece. A gente tem que analisar todas as questões, inclusive essa parte de... ainda é uma prerrogativa da empresa, né? Ela tem que voltar. Mas eu não me sinto bem, eu não gostaria de voltar. Vai ter que negociar com a empresa. Porque só as gestações de risco, né? Gestação de risco, se ela tiver que isso seria em qualquer momento, né? Independente da pandemia, né? Aí ela vai ter que ficar afastada via o órgão lá, encostada, né? Para todo mundo encostado pelo INSS, tá tudo certo. Então, são questões aí que vão sempre gerando... Ou, claro, se ainda não tiver na data ali para tomar a 3ª dose, porque são estabelecidos períodos, né? Então, se a gestante ainda não tiver no prazo ali para tomar a 3ª dose, aí ela permanece afastada. Ou em teletrabalho... doutoras, e aí voltamos novamente naquele assunto que falamos. Aqui nós estamos numa mesa só formada por mulheres. Sim. Sabemos da dificuldade que tem. Eu não sei se as doutoras são mães, né? Ficou grávida, a doutora Clarice ficou grávida durante a pandemia. Na pandemia, Eu sou mãe também, então eu tenho um príncipe de 4 anos. E a gente volta na questão que sempre a mulher ela acaba sendo discriminada nessas questões, porque... A lei, ela que cria os empecilhos. Porque na hora que uma empresa for contratar, como a doutora levantou a questão, quem é que vai contratar uma mulher? Porque sabe que a qualquer momento ela pode ficar grávida e olha todo o transtorno que vai causar dentro da empresa, né? Porque, como eu falei, a gente tem essa visão, a gente tem essa questão que tem empresas que são de pequeno porte, não tem como bancar ou marcar com um funcionário em casa, né? Então, realmente é difícil, né, essa questão. Ela já está enraizada, na verdade, né? E esse cenário, ele só piora, só ratifica essa prática, essa discriminação, essa desigualdade de gênero, né? Aí vem essa lei
que aparentemente é para proteção, só que não. Não, se mudar qualquer coisa que vier a mudar ou que vier a ser julgada essa ação de inconstitucionalidade aí, volta essa gestante a ficar em casa, volta a empresa a pagar essa gestante sem ela trabalhar, né? Está à disposição. Se não dá para trocar a função, o que nós vamos fazer? O que a empresa sempre nos questiona. Não tem o que fazer. É um retrocesso. Temos que pensar nos direitos, né, individuais como um todo, principalmente esse direito que é o direito da proteção à saúde da gestante, mas nós temos que pensar em tudo, né? Coletividade, que ainda está em toda, não deixou de existir a problematização ainda do Covid, né? No direito na discriminação por mulher, e isso vai acontecer. Não adianta, as empresas vão acabar não contratando, pelo menos por enquanto, mulheres, o que é péssimo, né? Então, as pessoas deveriam pensar melhor quando emitem leis, né? E quando trazem, poxa, todo impacto, né? Todo esse impacto, são coisas necessárias. A gente esperou tanto essa lei, tinha que ter saído ano passado. Isso aqui nós já estaríamos em outra discussão nesse momento, né? E a verdade é que a parte mais esperada da lei, ela foi vetada. Que é exatamente essa questão de quem iria pagar, né, esse salário para essas gestantes que têm o trabalho, as atividades incompatíveis com o teletrabalho. Exatamente essa parte da lei, ela foi vetada, que determinava que era de fato o INSS, né, que essa gestante ia ficar em licença maternidade, né, com salário maternidade ali, e aí essa parte foi vetada da lei. Então o veto, ele nos diz muito mais, significa que não há a vontade de que seja o Estado responsabilizado por esse pagamento, porque senão não teria havido veto, certo? Porque o artigo já estava ali. Então há, de fato, apesar de não permanece não claro na lei, mas o veto por si só ele já fala que é o empregador que deve permanecer pagando esse salário dessa gestante que vai ficar em casa e não pode trabalhar. Então, novamente, o empregador sendo penalizado por uma incapacidade a qual ele não deu causa. Muitas vezes a própria gestante quer voltar e não, agora tem a possibilidade, né? Mas antes dessa lei não tinha. Não podia, simplesmente não podia. A gente tinha alguns clientes que estavam nessa situação. As gestantes queriam voltar, queriam retornar. Não pode, tem que aguardar. Então, assim, a lei nos coloca sempre nessa situação delicada. E aí, às vezes, cobre a cabeça e destapa o pé, né? E assim a gente fica. Doutoras, antes de a gente avançar um pouquinho mais no assunto, a gente vai fazer um breve intervalo. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Então voltamos, né, ao terceiro bloco do terceiro episódio de Desconstruindo o Direito. Hoje nós estamos falando sobre as novas regras sobre o trabalho da gestante e a dispensa do uso de máscara. As convidadas de hoje, doutora Andréia, doutora Clarissa e doutora Nayane. Então, agora a gente vai passar por um tema que vai englobar todos os empregados em geral, né? E acho que é uma dúvida que todos têm, até nós temos dúvidas ainda, né? A gente está sempre... Essa semana eu escutei uma pergunta assim, tu pretende parar de estudar? Eu, assim, a área que eu atuo não me permite. O direito não permite que a gente pare em nenhum momento. A gente teve o exemplo agora, antes de entrar na rádio, a gente levantou uma questão que foi agora no dia 1º/4 que saiu essa questão da ministra. Uhum. E aí a questão agora, a empresa pode ou não pode continuar exigindo o uso de máscara? Uhum. Quem quer falar? Quem vai André falar? Estabelece a linha do tempo aí pra gente. O que determinava primeiro o uso das máscaras, obrigava o uso das máscaras? Então, nós tínhamos determinações do Ministério da Saúde, quando, né, enfim, entrou toda a questão da pandêmica aí, determinando, trazendo orientações, e aí surgiu a necessidade da utilização do uso das máscaras. E aí, cada ente foi liberado, enfim, para cada ente federativo, ou seja, municípios, ou os estados, ou até o órgão federal, que pudesse publicar leis sobre essas questões, né? E aí o estado de Santa Catarina, obviamente, decretou, né, que era obrigatório
obrigatória a utilização das máscaras, inclusive em ambientes abertos, né? Ambientes públicos. Era só em casa que tu não deverias usar a máscara ou quando fosse se alimentar. E aí a gente lembra toda como foi essa sequência aí, né? Ok, então nós tínhamos legislações ali falando sobre a obrigatoriedade e tínhamos também da parte do Ministério da Saúde, né? Lembrando que o Ministério da Saúde, enfim, todos esses órgãos não faziam necessariamente uma lei, mas largavam normas infraconstitucionais, que a gente chama, né? Leis mais leves, para o público entender, né? Normas técnicas. Orientações, né? Recomendações, mas estavam sendo, sim, observadas de maneira geral. Ok. E aí, chegamos a 2022, né? Nossa realidade maravilhosa que está, né, diminuindo, que a gente está num caminho aí de voltar aí uma normalidade. E aí vem aqui no estado, pelo menos aqui em Santa Catarina, né? Também tudo em março aqui, né? Uma atrás da outra, foi dia 12 de março, no decreto retirando a obrigatoriedade, né, do uso das máscaras. Na sequência, já trouxe uma nota técnica também do Ministério da Saúde aqui, recomendando utilização para alguns ambientes, enfim, mas eram só recomendações. Caiu a obrigatoriedade do uso das máscaras para ambiente fechado, antes já tinha para ambiente público, enfim. Na hora, as empresas já nos questionaram, né? E agora? Eu posso manter, porque a nossa orientação desde o início criem políticas internas sobre o que fazer nesse momento de Covid. Sobre higienização, sobre utilização das máscaras, sobre os afastamentos, tem que criar, né? O que vamos fazer? Podemos continuar usando as máscaras ou não? Né? Então, isso foi o início. Né? Então, o decreto retirou, porém, ainda existia uma portaria. Uma portaria que específica. Federal, que era do Ministério da Saúde, que trazia essa obrigatoriedade das máscaras. Né? E agora, foi na semana na segunda, final ali de março, aí o governo liberou, então o Ministério da Saúde largou uma portaria, né, interministerial, né, do Ministério Público do Trabalho, enfim, foi dia 22 de março, mas eu não sei se ela foi publicada, acho que dia 24, se eu não me engano, enfim, 22 e 24 de março aqui, falando que somente seria obrigatório o uso das máscaras naquelas localidades em que não foi desobrigado. Então, por exemplo, Santa Catarina está desobrigado, então as empresas não precisariam mais exigir dos seus funcionários o uso das máscaras, né? E aí, mas claro, ainda continua as dúvidas, né? Anteriormente a gente tinha um conflito entre um decreto e uma portaria, né? Um decreto estadual e uma portaria federal. Nós, no direito, nós temos ali a hierarquia entre as normas, né? Leis, decretos e portaria, para o pessoal entender. Mas, durante a pandemia, isso não foi muito observado, porque, lógico, a gente estava num estado de calamidade pública, todo mundo tentando, entre aspas, sobreviver, né? Então, isso não foi muito observado, não era tanto discutido sobre isso, o que valeria mais, o que valeria menos. Então, a gente tinha um impasse, sim, o empregador pode determinar que os empregados continuem usando as máscaras, exigir e punir ou não, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas tinha essa dúvida, né, porque a gente tinha um decreto dizendo uma coisa e uma portaria falando outra. Até porque essa portaria ela era específica para os trabalhadores e o decreto era geral, então por isso que se questionou ali qual que valeria mais nesse caso, né? Exato, a gente tinha uma norma específica sobre essa situação. Agora, com essa última portaria que saiu na semana passada, a gente pelo menos tem um decreto e uma portaria que dizem a mesma coisa. Mas a polêmica ainda continua. Já que tanto a portaria quanto o decreto dizem que não tem mais a obrigatoriedade do uso das máscaras, as empresas podem ou não podem continuar exigindo, mediante uma política interna, né, um regramento interno, o uso dessas máscaras. Então, já pegar o gancho aí desse teu questionamento, é muito comum a gente ir em estabelecimento e ver os funcionários utilizando máscaras, né? Qual que é a penalidade que a empresa pode sofrer por conta dessa obrigação? Teria alguma?
Quer falar? Fale, senão eu falo demais. Para que a empresa possa aplicar algum tipo de penalidade que ainda assim não é isento de riscos, ela precisa ter isso estipulado em um regramento interno ou uma política interna, né, sobre essa questão do combate à Covid. Eu entendo muito temerário a empresa simplesmente aplicar ali uma penalidade agora, assim, do nada, não tá usando. Então, tem que ter tudo muito bem conversado antes, né, ainda que é um tema bem polêmico e discutível. A nossa orientação foi no seguinte sentido. Bom, a empresa tem políticas internas? Se não tem, crie. Se já tem, adapte. Faça uma adaptação na sua política interna. Qual é a ideia aqui? A máscara não é um EPI. Isso já veio aqui nessa portaria interministerial, dizendo que não é um EPI, não é um equipamento de proteção. Antes já foi considerada. Ela foi considerada um EPI aí, né? Que é o equipamento de proteção, né? De segurança ao trabalho, que são determinados aí por algumas normas, né? Enfim, de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho. Então, ela não é um EPI. Mas nós ainda a empresa ainda tem que ter os cuidados. As regras, como eu falei lá anteriormente, ainda permanecem de segurança de saúde, né? Higiene, o afastamento ainda está sendo pedido aqui, que as mesas tenham um determinado afastamento, né? E isso tudo tem que ser mantido. Se a empresa disser, olha, eu quero manter o uso das máscaras por enquanto, por quê? E se houver uma contaminação dentro da minha empresa e eu for responsabilizado? Porque a empresa pode ser responsabilizada ainda, nós não estamos isentos dessas condições, né? Então, tem o problema da empresa poder sofrer um passivo aí, trabalhista, uma punição, e também do funcionário. Então, eu quero manter o uso das máscaras na minha empresa. Como é que eu faço? Vamos adaptar, como a doutora Clarissa falou, vamos adaptar a minha política para que isso fique de uma maneira clara, né? Que é assim como talvez um uso de um uniforme, é que isso é muito discutível, né? A gente sabe na área do direito o quanto isso é discutível ainda. Sabemos das prerrogativas do poder diretivo aqui da empresa, de criar as regras dela, né? Que a gente tanto preza em compliance trabalhista, que é uma das coisas que eu trabalho mais, né? Crie manual, né, manual de ética, código de conduta, exponha o que a empresa quer, né? Para fique claro. Então, se a empresa tem que ter todas essas regras, vamos botar a máscara. E se eu mas eu não quero usar máscara, não vou usar, estou me sentindo sufocado. Já teve uma empresa que ele dizia não, que aquela máscara fazia o quê? Dava rinite nele? Ele tinha problema respiratório por causa da máscara, ele não queria usar máscara. Enfim, então assim, N situações, né? E aí tu pensas assim, e se fosse um uniforme? Uma camiseta branca, eu exijo que o meu funcionário use a camiseta branca. Se a empresa exige, ela tem que fornecer, né? Quando é um uniforme, a gente sabe, né? Aí a máscara passaria a ser o quê? Um uniforme? Parte de um uniforme, porque ela já não é mais um equipamento de proteção. E aí, na pergunta, a penalidade para esse funcionário? Aqui nós temos opiniões diversas, tá? Porque a gente já discute isso diariamente, né? No nosso escritório. E eu entendo que esse momento eu não puniria o funcionário. Está muito temerário ainda, né? Já viu? A própria lei das gestantes já estão com ação de inconstitucionalidade ali por uma coisa, né? Em razão dos direitos humanos. Claro que aqui também tem a diretriz da empresa, né? O poder da empresa diretivo. Mas, e se... eu não quero usar máscara, isso me aperta, isso me machuca, enfim. Eu penso em não haver punição nesse primeiro momento para o funcionário, né? Eu nem estou falando qual seria o problema da empresa em exigir, né? Mas ela poder punir esse funcionário, eu não puniria. Deixaria nas regras, deixaria claro, mas seria uma desobediência, se ele, né? Como a doutora Andréa falou ali, a gente tem umas opiniões um pouco divergentes de alguns assuntos. Eu entendo que nesse cenário todo não existe certo ou errado, né? Existem divergências de opiniões. Eu, Clarissa, entendo pela possibilidade de punição se houver uma política interna muito bem explicada, porque o funcionário precisa saber quais são as regras da casa, né? Aquela coisa, minha casa, minhas regras. Então, se a empresa tem ali
bem certinho, bem estipulado, ditado, quais são as regras. E uma delas é utilizar máscara, por quê? Porque a gente ainda está numa pandemia, porque a empresa ainda tem a obrigatoriedade de zelar pelo ambiente de trabalho, de proporcionar segurança, um ambiente salubre. Então, se eu ainda posso ser... A gente tem decisões que ainda... Leis que ainda... Decisões, na verdade, que ainda permitem a empresa de ser responsabilizada caso haja um contágio dentro da empresa e algum funcionário venha a desenvolver a forma grave da doença, se comprovado que foi contaminação dentro da empresa. Então, se eu tenho essa obrigação, se eu preciso manter o meu ambiente salubre, se eu posso ser responsabilizado caso alguém venha a adquirir a doença, o contágio de uma forma grave, por que eu não posso estipular as medidas que eu entendo corretas para conter esse contágio, né? E não ser responsabilizado. Então, por isso, eu entendo que sim, pode ser... Aplicar penalidade. Pode exigir a máscara, né? Desde que esteja tudo muito bem explicado num regulamento interno. E pode haver punição. Lógico, mas aqui também a gente precisa falar sobre a proporcionalidade das punições, né? E das faltas, né? Aí teria que também ficar muito bem justificado. Não sei se seria o caso de, obviamente, uma justa causa, por exemplo, né? Novamente, proporcionalidade entre a falta e a penalidade aplicada. Isso seria discutido, obviamente, nesse regulamento interno, né? Que seria estipulado pelo empregador. Esse é o meu entendimento nessa situação. Lógico que a gente, até a nossa orientação aos nossos clientes foi um pouco diferente disso, porque a gente vai pelo que tem menos risco, né? Talvez esse meu posicionamento seja um pouco radical. Mas é o meu entendimento nesse sentido e existem opiniões contrárias. Na verdade, eu acho que a gente precisa ter bom senso, na verdade. Tanto o empregado quanto o empregador, né? Exatamente. A gente sabe que tem algumas funções, algumas atribuições que as pessoas têm muito contato com terceiros, pessoas de fora. Mas tem empresas que praticamente a pessoa trabalha sozinha. Então, assim, tem como ser reavaliado, revisto. E a questão do empregador é aquela questão, por que até ontem podia e hoje não? Por que criar uma situação referente a isso, né? Porque, querendo ou não, tu presta serviço para aquela empresa, né? Então, tem certas normas e algumas coisas que você precisa seguir, orientações. Se a empresa está te pedindo, né, para que você utilize a máscara, por que não utilizar a máscara? Exatamente. Não criar uma situação, né? A gente pode até fazer um gancho novamente com um assunto que nós já falamos antes, esgotamos, das gestantes. Agora, a gente está trazendo de volta essas gestantes e a gente não tem a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, a gente está colocando a gestante que até ontem elas eram absurdamente protegidas em casa, sem poder voltar ao trabalho. E aí, nesse momento, a gente traz elas de volta sem o uso de máscara. Então, ela está numa situação totalmente vulnerável ali dentro, né? Doutoras, o papo tá muito bom, mas está esgotando o nosso tempo. Que pena, porque assunto ainda tem. Então, já aproveito e já deixo um convite aqui para que as doutoras retornem, para a gente fale sobre, né? Porque a gente sabe que a área trabalhista tem muito assunto. Ampla, tem muito assunto, tem muitas certeza. dúvidas que a gente pode estar conversando aqui. Né? Então, agradeço imensamente aqui a presença de vocês. Doutoras, eu não sei se vocês gostariam de deixar os seus Instagrams, para às vezes as pessoas, né, de ter conteúdo informativo, para as pessoas que possam acompanhar, ou quem não tiver também não precisa deixar, não tem problema algum, tá? Mas quem tiver e quiser já falar, já deixar também. Claro, nós agradecemos essa oportunidade, né, de estarmos aqui esclarecendo, conversando, um debate, foi maravilhoso, eu adorei. O Instagram, vocês podem seguir o Instagram do escritório, né? Então, @loboevaz, Vaz com Z, isso. Ou o pessoal, Andréia Lusa, com Z também, 06, né? 06. Pode me seguir lá também, sempre trago conteúdos. O meu é Clarissa Barbachan. Agradeço muito pelo convite e voltarei com certeza. Bem fácil. O meu Instagram é NaianeGF. Então tá bom, só lembrando os ouvintes, né, que se você perdeu esse programa, você pode ouvir a reprise no Deezer, YouTube e Spotify. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.